Olá, enfermagem, boa tarde a todos e todas, chamando aí a turma para acompanhar essa nossa conversa. Desde ontem nós estamos sabendo da prolatação do voto do Supremo Tribunal Federal, que por decisão de 8 votos a 2, referendou o piso salarial nacional da enfermagem. Então eu estou esperando que vocês cheguem para que eu faça um comentário ao vivo, porque fiz de madrugada, mas não salvei. E aí perdi, né, aquele primeiro impacto, mas de qualquer maneira muita gente assistiu, umas 6.000 pessoas acompanharam, e alguns até disseram vitória. E eu estou vindo agora de tarde para comentar tudo de novo. Quero, né, abraçar a enfermagem brasileira, abraçar suas entidades e iniciar os meus comentários. As pessoas vão chegando, vão se agregando, e mais tarde quem não puder ver pode vir se eu realmente conseguir contribuir com algo. Eu queria dizer que eu considero que a decisão do Supremo foi uma decisão muito importante para a enfermagem. Considero vitoriosa porque, primeiro, não foi decretada inconstitucionalidade da lei, como muitos preconizavam, inclusive aqui dentro da Câmara dos Deputados. Os que torciam contra, né, defendiam que o Supremo tratasse a lei como inconstitucional, como impraticável. Aliás, a entidade que entrou com a ADI entrou com esse interesse, que o Supremo brecasse a lei, que o Supremo, na melhor das hipóteses, regionalizasse o piso salarial, conforme acabou sendo espelhado em um dos blocos de votos do Supremo Tribunal Federal. O voto do eminente ministro Toffoli, seguido por outros ministros, por outros 3 ministros, previa isso. Aí sim, uma inconstitucionalidade, um absurdo, um retrocesso, né, da nação brasileira, que há décadas decidiu sobre a nacionalização do salário mínimo. Será que um enfermeiro no Amazonas vale menos do que um enfermeiro em São Paulo? Será que um técnico de enfermagem, um auxiliar da Bahia, vale menos do que um técnico e um auxiliar no Rio de Janeiro? Por que regionalizar? Então, eu julgo que essa decisão foi uma decisão favorável, um passo vitorioso desta luta que continua. Aos que questionaram isso, até porque eu sorrio sempre porque acredito na vida e na luta, né? Mas não transijo 1 milímetro dessa construção ousada dos direitos dos trabalhadores. Então, a resolução, ela é uma resolução, ela tem, né, reveses contra a enfermagem. No entanto, a grande vitória dessa resolução é que o piso está valendo. O piso não está obstaculizado. O piso não está suspenso. O piso não é inconstitucional. A enfermagem tem piso, porque a enfermagem tem lei. E 2 emendas constitucionais, que também não foram questionadas. O Supremo Tribunal Federal, portanto, na análise da cautelar do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, garante variações de formas de aplicação da lei. Infelizmente, algumas dessas variações elas são preocupantes e prejudiciais e nós vamos enfrentá-las. Mas a grande vitória da decisão é essa: o piso é lei. A decisão, portanto, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, como diz o próprio acórdão, não é? A fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei 14.434, a lei do piso, à exceção da expressão acordos, contratos, etc., com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos. Aí eu vou separar em 2 blocos, meus queridos companheiros e companheiras. Primeiro, em relação aos servidores públicos. Os servidores públicos foram analisados de 2 blocos. Primeiro, os servidores civis da União, servidores federais, não é? E aqueles servidores de autarquias, de fundações públicas federais. A implementação do piso, segundo o acórdão prolatado pelo Supremo, prevê a implantação do piso que deva ocorrer de forma prevista na lei. Está escrito aqui, na Lei 14.434.
Essa é uma decisão que remete ao que nós discutimos ontem de manhã com a ministra Nízia Trindade, numa audiência realizada dentro das dependências da Conferência Nacional de Saúde, e o Fórum Brasileiro de Enfermagem solicitou e nos convidou. Além de mim, como convidado, estava o deputado aqui distrital de Brasília, e uma deputada distrital de Brasília. Foi um momento importante onde a ministra disse que até quarta-feira daria os mecanismos de pagamento para não somente os servidores federais de autarquias e fundações, mas também para os entes subnacionais. Então, o Supremo manda pagar de imediato aos servidores federais. É necessário que todos os serviços de pessoal, de recursos humanos, dessas estruturas estejam prontos para as informações necessárias. A implementação do piso, seguindo, deve ocorrer na forma prevista na lei aos servidores públicos dos estados, distritos federais, municípios e suas autarquias e fundações, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% pelo SUS. A implementação será dada pela implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional, que deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado. O que é que estão dizendo aqui com muita clareza no texto? Diga-se de passagem. A União tem que passar para estados, municípios e suas autarquias e fundações públicas, devem passar, assim como para as filantrópicas e os 60% privados contratualizados SUS e os privados com 60% contratualizado com o SUS, não é? Os recursos. E diz o acordo que o pagamento, não é, deverá ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar pelo orçamento da reunião, com redação dada pela Emenda Constitucional 127, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, eu falo o nome dele, e relatada por mim, inclusive com acréscimos ao texto original do deputado. Isso aqui significa o quê? A União terá que passar, minha gente, o dinheiro para estados, municípios, como a gente vem falando o tempo inteiro. E o quantitativo desse dinheiro é que complementará o piso. Se passar a menor, vai pagar a menor. Como é que não fica a menor esse dinheiro? São os entes subnacionais, são assim que são chamados, municípios, estados, os entes subnacionais, oferecerem a informação correta de quantos enfermeiros tem, quantos técnicos, quantos auxiliares tem, idem para as filantrópicas, idem para os privados contratualizados 60% SUS. Ontem de manhã, a ministra Nízia já nos informava, este dado é muito importante, que já 4 mil municípios haviam passado as informações. Qual é a tarefa do momento, enfermagem? É checar gentilmente com as suas secretarias de saúde, com os seus departamentos de recursos humanos e pessoas, como foi essa listagem. Citar todo mundo. Porque o dinheiro vai descer de acordo com a listagem. E se faltar dinheiro, Alice, se faltar dinheiro, nós já contactamos aqui com a Comissão Mista de Orçamento, é só se abrir um crédito dentro do que a Emenda Constitucional 127 prevê, porque dinheiro tem. Foi disponibilizado 7,3 bi. Está se mostrando insuficiente. Tem que ir lá e pegar, porque tem 33 bi reservados para esse fim, para esse mistério. E ainda tem os recursos dos 50% do pré-sal que nós legislamos e que o Supremo Tribunal Federal não abordou. E o Supremo ainda faz uma inovação quando diz que a gente pode usar emendas do orçamento, etc., porque de fato esse ano as emendas passaram a ser possíveis de serem para pagamento de pessoal, né? O que não tinha antes. Então substituímos as secretas por coisas boas. Essa foi uma delas. Então o Supremo inova em relação a isso. Mas do ponto de vista concreto, o superávit dos fundos públicos, registrado na emenda constitucional pelo deputado Mauro Filho, eles são suficientes para ir lá e pegar e garantir o repasse para municípios, estados, fundações, autarquias dos estados, assim como o setor privado contratualizado 60% SUS. Em relação, aí eles vão falando aqui no item B sobre a insuficiência da assistência financeira, se faltar o dinheiro, né? Se faltar o dinheiro,
diante da não é eventual, que eu espero que seja eventual, insuficiência de assistência financeira complementar mencionada no item acima, instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar. Então o próprio Supremo diz isso, não é? A União fica instaurada o dever a ela de providenciar o crédito suplementar, cuja fonte são recursos provenientes do cancelamento total e parcial de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais, projetos ao projeto de lei orçamentário destinado a ações de serviços públicos de saúde ou direcionadas àquela briga, né, judiciário e legislativo, ou direcionadas às demais emendas parlamentares de relator, etc., do orçamento. É a inovação que o Supremo faz sobre fonte de pagamento. Mas eu quero tranquilizar os deputados que isso talvez não seja necessário, porque há dinheiro do superávit dos fundos públicos, que são constantes da emenda constitucional, que dá suporte à lei que os ministros do Supremo acabam de referendar. Por isso eu considero uma vitória da enfermagem, do movimento da enfermagem. Não sendo tomada tal providência do crédito suplementar para o setor público, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos. Mas é obviamente que a União não vai deixar de cumprir a lei de repassar para os entes subnacionais o que tem dever de passar. Uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso deve ser proporcional na carga horária. Aí é que mora o problema. É o primeiro problema em relação ao setor público. Na minha opinião, é o grande problema em relação ao setor público, porque o resto está garantido. Está garantido pagar para a União e está garantido descer o dinheiro para os entes, que eu já citei aqui 2 vezes, subnacionais constantes da lei, né? Então, por que o Supremo vinculou a carga horária? Se no texto da lei está claro que não tem relação com carga horária, o piso salarial. Piso é piso, minha gente. Piso é piso. Olha, se você dá 30 horas, 40 horas, você vai começar por aquele piso e vai agregar valor de acordo com a extensão de sua carga horária. Então, essa inovação do Supremo, as entidades da enfermagem e nós próprios, parlamentares, não é? Através das instituições partidárias, podemos questionar junto ao Supremo. Porque não há possibilidade de vinculação com carga horária. Isso é uma interpretação que o Supremo faz de acordo com a sua natureza de organismo regulamentador e fiscalizador do cumprimento da lei e da Constituição, mas isso não consta da lei. O Supremo, neste caso, legisla. Quero, inclusive, asseverar o que meus colegas já estão dizendo aí nas diversas lives, que não há 44 horas no setor público, senhores ministros. Não é? Ministro Gilmar Mendes, que veio da AGU, sabe disso. Não tem 44 horas na AGU? Não tem. E não tem também, né, no setor público. 44 horas tem no setor privado, exploração brutal. Tanto que a reivindicação do setor privado do operariado, 40 horas semanais. No caso da saúde, há muito tempo se faz negociações, inclusive locais, não é? De 6 horas corridas e uma manhã e tarde. O conhecido MT, quem é da saúde sabe, né? Eu própria participei dessa negociação no meu hospital universitário. Então não tem 44 horas. Os advogados dizem que é possível, eu já falava da live que eu não consegui salvar, não é? E só tive tempo de fazer uma outra agora, que nós podemos entrar com um embargo de declaração para dizer ao Supremo, declarar ao Supremo que não há 44 horas no setor público. Portanto, isso aqui é o ponto fora da curva na regulamentação que o Supremo, através desse acordo, propõe para o cumprimento da lei da enfermagem, porque a lei foi garantida, a lei está legalizada, a lei não está suspensa. Isso é uma vitória. É uma vitória, não é? E não foi regionalizado o piso. Esta é uma vitória ainda maior, porque seria um absurdo se isso acontecesse. E foi a luta de todos vocês e a nossa que segurou que isso não ocorresse. Portanto, como tratar as 44 horas do setor público? Talvez um embargo de declaração. Os juristas estão se debruçando. O departamento jurídico dos sindicatos, os amigos aqui da Câmara que sempre nos ajudam, não é, com essas interpretações. Mas 44 horas não há.
não é, no setor público. Então, nós vamos ter que discutir essa proporcionalidade. Até aí a coisa veio bem, né? Portanto, ponto positivo, e veio esse ponto fora da curva das 44 horas. Acabada a questão do setor público, que eu espero que esteja devidamente esclarecida, vem a questão do acórdão, né? Da análise do Supremo sobre a consolidação do Supremo sobre aqueles 8 votos em relação ao setor privado, não é? Então, o que eles dizem? Pelo voto médio, referendou também o seguinte item da decisão, em relação aos profissionais seletistas, em geral. Ele cita em geral. A implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes. Ou seja, antes de implementar o piso, o Supremo, através deste acórdão prolatado, não é, diz que deverá iniciar-se uma negociação. Então tem que ter uma conversa com o patronato antes da implementação do piso. SEB Bahia, Guerreiro, Alessandra, vai ter que reunir com o patronato local, com a associação local, não é, das empresas de saúde, de assistência à saúde, e de preferência chamando, né, a Superintendência do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, com a lei na mão. É importante isso, e realizar essa negociação coletiva entre as partes, com uma exigência procedimental imprescindível, diz o Supremo. Ou seja, dá a chance ao setor privado de negociar antes do piso. Possivelmente uma tentativa de amortização, de regatear, né? No entanto, é uma decisão do Supremo. Então, monta-se a mesa de negociação para uma conversa antes da implementação do piso. Levando em conta, diz o acórdão que vai assinado pelo ministro Barroso, que substituía esses dias a ministra Rosa Weber na presidência do STF, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Porque nós estamos sabendo, né, gente, que está havendo demissão antes de ninguém ter botado no setor privado o dinheiro, o dedinho no bolso, para pagar nada. Então demitiram em muitos lugares do Brasil. Tem algumas câmaras municipais mudando a nomenclatura do técnico e do auxiliar de enfermagem para técnicos em assuntos especializados, para tirar esta parcela do alcance da lei do piso. Quando viram que iam perder, né, passaram a induzir. Agora, um vereador que faz um projeto desse tem que ser checado politicamente pelos trabalhadores da enfermagem. Porque, ora, eu sou uma farmacêutica, vai chegar o meu contra-cheque como, não técnica em dispensação de medicamento? O que é isso? Mudar a identidade, seja um estelionato profissional? Não pode fazer isso com o trabalhador. Isso é um absurdo. Como nós vimos numa Câmara lá, no Rio Grande do Sul, a mesma que o cidadão estava lá atacando com falas racistas uma servidora e machistas. Aí eu procurei saber, vem cá, estava votando o que ali? Era isso. Estava votando a mudança da nomenclatura. Então o Supremo dá essa vírgula de preocupação aqui, para que essa negociação leve em conta não haver demissões em massa, mas também não haver prejuízos à assistência à saúde. É claro que esse não haver prejuízo à assistência à saúde está na cara, que é a discussão das greves, né? Das paralisações, que por sinal muito efetivas em muitos lugares do país, cumprindo a lei. Agora, não havendo acordo, segue o acórdão, incidirá a lei 14.434. Sabem que lei é essa? A lei do piso, senhores. Senhores das empresas que são responsáveis pelas negociações no setor saúde. Se a negociação não acontecer, não havendo acordo, não é só a mesa não havendo acordo, incidirá a lei 14.434, desde que decorrido o prazo de 60 dias, contados da data de publicação da ata desse julgamento, que é essa daqui, contada de ontem. Contada da ata. Tem que ver qual foi o dia da ata. Se a ata assinou ontem ou se assinou anteontem, assinou no fim do julgamento lá, né, na sexta-feira. Então, tem que ver a data da ata deste documento
E efetivamente, a partir dali, conta-se os 60 dias. Mesmo que a negociação não tenha começado no dia da data. Vai começar, que dia? Segunda-feira? Que é de hoje para lá vai convocar, ou quinta-feira? Vai contar da data da ata. 60 dias. Não havendo acordo, estou sendo clara? Não havendo acordo, vai cumprir a lei in natura, ipsiliteri, como está escrita. Certo? Então, isso é muito importante para o setor privado. Evidentemente que nós queríamos, outro ponto fora da curva, o cumprimento imediato da lei, não é? Mas o Supremo faz essa digressão e coloca essa mesa de negociação na busca de acordo antes do cumprimento da lei. Eu quero só dizer uma coisa que eu disse de madrugada na live que eu não consegui salvar. Acordo coletivo, negociação coletiva não é lei. Lei é lei. E a enfermagem tem lei, tem piso. E o próprio Supremo referendou isso. Primeiro parágrafo do acordo. Vitória. Então, não havendo acordo, incidirá a Lei 14.434, desde que decorrido o prazo de 60 dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento, vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Tudo nos termos do voto conjunto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, ministro Gilmar Mendes. Proclamação realizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente no exercício da presidência. Plenária virtual de 23 de junho de 23, a data é essa. 23 de junho de 23 a 30 de junho de 23. Essa é a data, 30 de junho. Tem que ver a ata mesmo, o dia da ata, que é o dia que o setor privado vai contar para fazer a contagem de calendário de 60 dias. Se em 60 dias não houver acordo, cumpre-se a lei in natura. Como está? Como é que está? Nós sabemos, né? Quanto é o piso da enfermagem, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e da parteira. Um beijo para as parteiras. Esse é o acórdão do Supremo Tribunal Federal. Vitorioso porque, felizmente, obtivemos um acórdão suprimindo a regionalização. Segundo, não houve outro tipo. Dois problemas. As 44 horas do setor público, né, que precisarão ser mitigadas com embargo de declaração, com o que quer que seja, não é? E a questão financeira, que na minha compreensão está resolvida desde que a Casa Civil, o Ministério da Saúde, a Secretaria-Geral da Presidência da República, os organismos que vêm conversando com a enfermagem, têm uma clareza do que está escrito literalmente, ipsiliteri, a emenda constitucional 127. Existem recursos e nós estamos dizendo isso desde a hora que aprovamos esta emenda constitucional. Para o setor privado, também a garantia da exigibilidade da lei, sem regionalização, não é, etc. No entanto, com a circunstância de que tem 60 dias de contagem para a feitura de um acordo. Se não houver acordo, cumprimento da lei. Enfim, a lei sai fortalecida. O que eu quero dizer é que a lei sai... Eu não tenho qualquer, digamos assim, prurido em dizer a lei sai fortalecida. O que nós fizemos aqui no Congresso Nacional sai fortalecido, sai consolidado. Agora é acompanhar os passos. Alice, que dia vai pagar? Bom, o Serviço Público Federal pode pagar na próxima folha. O Serviço Público Estadual, Municipal, as fundações municipais, os filantrópicos que estão no âmbito dos estados, são conveniados com os estados, e os contratualizados SUS, né, efetivamente, dependerão do repasse da União para esses entes. Então, é preciso verificar como essas listagens subiram e quanto vai descer de recurso, porque acontecerá o pagamento de acordo com o aporte de recursos. Isso é muito importante. Mas isso já estava previsto na lei. E também nas portarias, que apesar de terem dados insuficientes, não é? Porque a RAS não estava atualizada,
mas as portarias já aventavam que era dessa forma que funcionaria a relação entre o governo federal e os governos de estados e de municípios. Por isso, é com tranquilidade que eu me dirijo a esses gestores no sentido de buscar fazer essa compatibilização o mais brevemente possível. E o setor privado é isso, iniciar imediatamente a sentada com o setor privado, patronal, para que se conte os 60 dias, porque o tempo está correndo, né? O tempo está correndo. 60 dias. Se não rolou o acordo, depois desses 60 dias tem que cumprir a lei. 60 dias do dia da ata, né? Eu é evidente, não tenho a certeza, mas tem que olhar no Diário Oficial, mas 30 de junho deve ser, né, o dia que a ata foi feita. Mas somente ontem é que esse acórdão foi publicado. Mas ele fala da data do julgamento. Ele fala da data do julgamento. Alice, ainda tem o julgamento do mérito? Sim, tem o julgamento do mérito. Agora, o Supremo não tem prazo para fazê-lo. O Supremo não tem prazo para fazê-lo. E, objetivamente, né, esse acórdão dá conta de pôr a lei em funcionamento. Se a votação do mérito se desse logo, Alice, o que é que você acha que seria o principal? Derrubar a proporcionalidade das 44 horas? Porque a lei é clara. A lei é clara. Na votação do piso dos professores, não é, nós também tivemos um problema grave e houve mudança de votos na hora do pleno. Sabe por quê? Porque agora, no período de apreciação virtual do piso da enfermagem, a enfermagem não teve defesa, não teve sustentação, não pôde ter um advogado, não pôde ter um representante classista. Mas se a apreciação do pleno acontecer no plenário presencial, o que é correto, né, do mérito acontecer no plenário presencial, vocês terão direito a um advogado, à representação classista. E aí vocês terão a oportunidade de tratar essa questão das 44 horas. Mesmo antes, isso pode ser tratado com embargo de declaração, mostrando ao Supremo que não há a figura de 44 horas no setor público. E que piso é piso, e sobre o que está escrito na lei. Que para você começar a trabalhar, botar um jaleco, fazer um procedimento num paciente, de uma nebulização a um ultracate, né, efetivamente, você tem que começar ganhando pelo piso. Eu estou orgulhosa da enfermagem, né? Para mim é uma honra ter trabalhado ao lado de vocês e vou continuar trabalhando. Quero abraçar as entidades sindicais, abraçar todas as entidades do Fórum Brasileiro da Enfermagem, que souberam ter unidade na hora certa. Foi muito linda a audiência de ontem, as audiências outras que ocorreram nesses últimos dias, na terça-feira da semana passada, que inclusive a Câmara estava fechada, e eu vim a Brasília participar da audiência com outros deputados presentes, deputado Bruno, deputado Mauro, né? E foi realmente importante aquela audiência. E, objetivamente, o Fórum Brasileiro da Enfermagem jogou um papel indiscutível para chegarmos até aqui. É o perfeito? Não, não é o perfeito. Mas ele se aproxima do conteúdo textual da lei. E isto é uma vitória num país em que, infelizmente, algumas leis não pegam. A lei da enfermagem já pegou. Por isso, gente, eu me despeço, dou um abraço a todo mundo e vamos agora monitorar, não é, o cumprimento deste acórdão do Supremo Tribunal Federal, que nasceu de uma provocação, não é, da representação patronal privada dos serviços em saúde, não é, e que o Supremo responde com a garantia da validade da lei, da sua constitucionalidade, e detalha argumentos de funcionamento da aplicação da lei de acordo com a sua consciência. Então, está aqui, na minha opinião, é um avanço da categoria, é um avanço inequívoco da categoria, e agora é monitorar passo a passo. Mobilização enorme para que vocês possam acompanhar como as listagens do setor público sobem, não é? E como o dinheiro vai para cada lugar. Não é? Segundo lugar, na rede privada, iniciar imediatamente as negociações, porque o tempo está correndo e são 60 dias. Deixo meu abraço, estou aqui firme na luta, aqui na Câmara trabalhando. Hoje nós vamos tentar tirar o Fundeb do arcabouço fiscal, o nosso trabalho cotidiano aqui na Câmara em defesa dos direitos dos que mais precisam, dos trabalhadores, das mulheres, sempre à disposição da enfermagem, essa categoria magnífica da cabeceira do leito dos pacientes, que
que garantiu na pandemia muitas vidas, perdeu muitas vidas, não é, deste corpo profissional e que, portanto, é a primeira a buscarmos essa difícil conquista, mas que ela está, não é, a um passo da sua realização. Muito mais perto do que longe, este é o maior passo de aproximação deste direito. Forte abraço, tamo juntos. E aí?